Dando continuidade na explicação de misturas heterogêneas e homogêneas, as misturas heterogêneas são misturas que possuem mais de uma fase. Por exemplo, como você pode ver na figura, né, nesse recipiente, nesse primeiro recipiente, tem 3 fases: a areia, a água e o óleo. Então, esses 3 materiais, eles não se misturam. Quando é colocada num recipiente, eles formam camadas. Esse tipo de mistura é chamado de mistura heterogênea, né? Aqui, ó, você pode ver a areia, a água e o óleo, né? Ele formando 3 camadas. São misturas heterogêneas, são misturas que possuem mais de uma camada que não se misturam. Eles não se misturam. A gente pode mexer nele aqui, ele vai dar uma agitação, mas quando ficar em repouso, ele vai voltar a formar nessa estrutura que está aqui. E mistura homogênea são misturas que possuem uma única fase. Por exemplo, esse aqui. A gente não sabe identificar que esse aqui é só água, que pode ser água e sal, água e vinagre, água e açúcar, pode ser um soro caseiro, porque todas essas misturas, elas são misturas homogêneas, elas se misturam. Então, aqui é um exemplo de mistura homogênea. Ela não tem fases, ela não tem camadas que nem a mistura heterogênea tem. Ponto de fusão e de ebulição. Bom, o ponto de fusão corresponde à temperatura em que determinado material passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, o gelo. O gelo ele está no estado sólido e quando ele começa a derreter, ele sai do estado sólido para o estado líquido. Esse processo chama-se de ponto de fusão. Já o ponto de ebulição é a máxima temperatura em que o material pode existir na fase líquida sob determinada pressão. Por exemplo, a água fervendo, né? A água, quando ela atinge 100 graus Celsius, ela passa para o ponto de ebulição. Ela vai ferver e se deixar aqui constante, ela ferve até evaporar, né? Ela vai evaporar. Essa fervura chama-se de ponto de ebulição. Agora vamos falar sobre a densidade. Densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Bom, tá vendo esse equipamentozinho aqui? Esse equipamento é chamado de decímetro. É um instrumento de laboratório usado para medir a densidade de uma substância líquida. Esse equipamento ele é muito utilizado em postos de combustíveis, que eles usam para medir a densidade do etanol, para saber quanto de etanol tem dentro do combustível. Esse decímetro ele é usado nessa finalidade. Pronto, vamos falar agora sobre soluto e solvente.